Graça e paz, homens, varões da PG18, tudo bem com vocês? Nossa semana se iniciando, né? Se iniciou hoje. E hoje, com muita alegria no coração, vamos deixar aqui para vocês refletirem mais alguns capítulos do livro de Mateus. Hoje nós vamos partir do capítulo 7, né? Capítulo 7, que é uma das passagens que eu julgo mais importante, um ensinamento muito importante, né? Que a gente fala sobre o julgar, né? Como que nós julgamos as outras pessoas, né? Então vamos lá, vamos ver o que Jesus nos ensina quanto ao julgamento. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgaram os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se você não consegue ver o tronco que está no seu próprio olho? Hipócrita, primeiro, livre-se do tronco que está no seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra você e o atacarão. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta vos será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Respondam, que já no versículo 9. Se seu filho lhe pedir um pão, você lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Versículo 12. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei dos profetas. Versículo 13. Entre pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Versículo 15. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Versículo 21, continuando no capítulo 7. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão comigo no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Versículo 24. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas,
Quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Versículo 28. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Finalizamos aqui o capítulo 7, né? Que belos ensinamentos, né, varões, que Jesus nos passa nesse capítulo 7 do livro de Mateus. E vamos partir agora para o capítulo 8, que começa a falar de alguns milagres de Jesus, né? E nesse especificamente vai falar da cura do leproso. Vamos lá então. Mateus capítulo 8, versículo 1. Quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se queres, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Aqui no capítulo 5, no versículo 5, que nós vamos ler agora, fala de outro milagre de Jesus, né? E, da minha opinião, um dos milagres mais lindos dos muitos que Jesus fez. Versículo 5. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade. Jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo: muitos virão de toda parte, do leste, do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no banquete do reino dos céus. Muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Versículo 14. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama, com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Jesus tocou em sua mão, então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Versículo 18. Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um dos mestres da lei lhes disse: Mestre, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem
não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Versículo 23. Em seguida, Jesus tomou o barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E Jesus disse: Por que vocês estão com medo? Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Versículo 28. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: Por que vem nos importunar, Filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: Se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Jesus disse: Vão. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Meus queridos, esta foi nossa leitura de hoje, né? Hoje nós falamos no capítulo 8 e no capítulo 7 do livro de Marcos, né? O capítulo 7 é muito importante porque nos passou, né, inicialmente, ensinamento sobre o julgamento, como que nós devemos proceder, né, que nós não devemos julgar os outros, né. E eu entendo desse capítulo específico que da mesma forma que eu julgar o meu irmão, eu vou ser julgado. Eu não posso apontar um erro que ele comete, sendo que eu também sou cheio de erros, eu também sou falho, né? Por hoje é só. Que vocês, varões, tenham uma semana abençoada em Cristo Jesus. Que declaro prosperidade no teu trabalho, na tua família. Onde você pisar, que as pessoas sintam a presença do Espírito Santo de Deus. Um forte abraço. Fiquem todos na santa paz de Jesus. Graça e paz, queridos.